Alô você, uma ótima noite para vocês que estão aqui agora ao vivo, diretamente dos estúdios do Aqui Você Passa para todo o Brasil, língua portuguesa, professor Fernando Lira agora para você, que está aí agora, tá certo? Na comodidade, no conforto, na sua casa. Vamos ver hoje algumas dicas muito importantes para você que tem aquele medo grande do CESP-UNB. Realmente o CESP-UNB possui um estilo que pode amedrontar muita gente, mas para nós, aqui do AVP, daqui você passa, nada mais é do que mais uma instituição. Então não perca as dicas, tá bom? Que nós vamos ficar aqui agora nesta próxima hora com todos vocês. E também é muito interessante, não é, que você interaja conosco, não é? Aparece um ícone aí no seu canto direito, aí lá no YouTube, clique lá no ícone e se inscreva. Até também para você participar de nossas promoções, que aliás, galera, o Aqui Você Passa está lançando uma promoção, meu amigo, imperdível. Eu até fiquei assustado. É sério? Tem certeza que eu tenho que divulgar? É. Sabe qual é, gente? Já eu vou dizer para você que grande promoção é essa que você vai ter aqui no AVP, aqui no Aqui Você Passa, tá bom? Interaja, diga suas dúvidas, de onde você está, qual é o seu estado, a sua região, para que a gente possa começar essa aula e viabilizar essa aula de uma forma bem interativa, de uma forma bem comunicativa. E um abração aí para a galera aí que está sempre nos apoiando, tá bom? Vamos à grande aula, à mega aula. Como, de que forma o CESP-UNB trabalha a prova de língua portuguesa. Gente, o CESP-UNB é muito escolhido em licitações para trabalhar para a área policial, para a área administrativa, né? Para a área fiscal, para a área trabalhista, para a área de tribunais, enfim. Então é muito importante que você saiba lidar. Que você saiba lidar com esta instituição. Que nada mais é do que uma instituição que contextualiza muito suas provas. Mesmo que sejam questões gramaticais, você vai ver o CESP contextualizando, não é? Pedindo para você voltar ao texto quando necessário for. Não é isso? Então, preste também atenção nas dicas que vamos agora tecer para vocês. Pois bem, quem se inscreveu ou quem quer se inscrever, né, na própria tela lá do canal do YouTube, lá, você vê a apostila desta aula. Clica lá que você terá em mão dessa apostila, tá? Esse material, esse encarte, para você observar como é que o CESP trabalha língua portuguesa, tá certo, gente? Não perca os nossos próximos aulões, não é? Nosso próximo aulão, tá certo? Que ocorrerá, que eu já dizer depois, não é? Quem vai ser, qual é a disciplina, e também as dicas, nossos bizus, nossos cursos que estão, tá certo, de vento em popa, tá bom? Então, uma ótima noite aí a todos. Vamos agora na paz, observar o que é preciso fazer para que possamos somar ponto suficiente. Olha só, galera, vamos nós, tá? Primeiro, o que é que você faz com uma prova do CESP-UNB, tá bom? Algumas pessoas que não têm uma informação especializada, o que é que eles fazem logo? Passam a ler o texto todo primeiro, minha gente. Vamos supor que o texto tem o quê? 120 linhas. Aí você passa a ler o texto do... Tá. Quando você termina de ler o texto, adivinha o que é que acontece? Você diz, não entendi nada daquele texto. O que é aquilo, minha gente? Lira, eu vou ter que ler 2, 3, 4 vezes o mesmo texto? Gente, não faça isso não, pelo amor de Deus. Não se esqueça. Quando você for responder questões do CESP-UNB, primeiramente, leia cada alternativa, cada item. Leia cada item. Principalmente quando todos os itens versarem o tópico aspecto linguístico, aspecto morfossintático
E quando todos os itens aparecerem com linha 3, linha 7, linha 9, linha 12, linha 15. Se eles pedem para você analisar, para você julgar aquela expressão, né, que está numa linha 2, numa linha 3, para que ler o texto todo, minha gente? Para entender só uma palavra? Para entender só uma expressão? Então não é preciso. Por isso, preste bem atenção aqui, o que é que nós vamos fazer agora. Vamos desvendar por que o CESP, para muitos, é uma instituição maliciosa, capciosa. Mas, na verdade, basta que tenhamos hábito e familiaridade com ele, com o Centro de Seleção e Pesquisa da UNB. Olha para cá. Com base na organização do texto, que vocês vão ver esse texto aí, tá bom? Estão com vocês. Item 1. Preservam-se a correção gramatical do texto e as relações semânticas do período, reforçando-se a ideia de variedade ao se substituir vários povos por grande variedade de povos. Minha gente, quando ele pede para você substituir um elemento por outro, tenha muito cuidado. O CESP é expert nesse quesito. Pedir para você trocar um elemento por outro, trocar 6 por meia dúzia, você analisa que 6 e meia dúzia, não é, são as mesmas coisas, aí você vai e troca e acha, jura que está somando. Cuidado, quem perde um item no CESP, perde outro. Cada questão errada elimina uma correta sua, tá bom? Então acompanhe bem aqui, quando ele pede para trocarmos, né, vários povos por grande variedade de povos, aí que está aí na linha 2. Observe como é que ele coloca isso aí, gente. Coexistem. Ele pede assim, ó. Coexistem vários povos. Tá bom? Coexistem vários povos. Por bem, se você perceber, por que o CESP mata de raiva muitas pessoas? As pessoas tendem, né, a achar que é só trocar vários povos, né, por grande variedade. Grande variedade. Olha como é interessante, galera. Grande variedade de povos. Beleza? Pois bem, você pega a expressão vários povos e grande variedade de povos, é a mesma coisa. É a mesma coisa, professor Lira. Por isso eu posso trocar, meus amigos, meus amores, não façam uma lástima dessa. Como é que você quer trocar vários povos e grande variedade de povos e se esquece de um pequeno detalhe? Quem? O verbo. É por isso que o CESP mata muita gente. Porque as pessoas vão literalmente trocar 6 por meia dúzia e se esquecem de observar o período depois da substituição. É aí onde está o quê do CESP e UNB? A armadilha, a malícia. Troque, mas observe como fica o novo período depois da troca, minha gente. Gente, como é que eu posso trocar vários povos por grande variedade de povos e o verbo permanecer no plural? Esse coexistir é o verbo existir, que não é impessoal. Cuidado, quem é impessoal é o verbo haver com ideia dele. Mas aqui é o próprio verbo existir. É um verbo, tá, normal, que concorda normalmente com o sujeito, que permite o sujeito. Então não posso trocar vários povos por grande variedade de povos se eu mantenho o verbo no plural. Não posso, minha gente. Então eu deveria trocar, mas fazendo o ajuste no verbo, deixando coexiste grande variedade. Então se eu fizer essa troca, eu vou incorrer em erro gramatical, não pela própria troca, porque eles são realmente sinônimos, tá bom? Mas é pelo verbo, que teria que ir também para o singular, porque aqui é um partitivo, tá certo? Que é um tipo de coletivo específico, que não concorda com povos, e sim com grande variedade.
Então não se esqueça disso, minha gente, tá? Nesse caso, marque aí o nosso primeiro item como item errado. CESP-UNB tem dessas coisas, tá? O CESP-UNB mata muita gente de raiva, porque as pessoas querem ir literalmente aqui o CESP pede, trocar 6 por meia dúzia, e se esquecem do resto do período. Não se esqueça disso, tá bom? Beleza? Muito bem. Chegando aqui algumas informações já, tá? Da galera aí, chegando uma turma muito interessante. Obrigado aí pela participação de vocês aí, uma turma de São Luís, tá? Uma galera pancada também de Minas Gerais aí, valeu? Grande Roberto, Gilmara, um abração aí pra galera, tá bom? Aqui também do Piauí, tá? Valeu, Guilherme, um abração aí, meu amigo, tá bom? O verbo está no plural, isso, Gilmara, não pode por causa do verbo, tá bom? Acompanha o segundo item da questão, consiga esse material no próprio site aí, vamos lá. O respeito às regras da norma culta, requisito da redação de documentos oficiais, exigiria que a contração em das dificuldades, entre as linhas 4 e 5, fosse desfeita, grafando-se de as dificuldades, se o período em que ocorre esse termo constasse de um texto oficial. Pois bem, é comum numa prova do CESP aparecer elementos gramaticais sendo pedidos numa redação oficial. Além das estruturas, além da tipologia, o CESP também trabalha a parte gramatical dentro de redações oficiais, não é? Agora, gente, essa questão do dar e do diar, isso é muito peculiar para quem é bem específico, porque isso está arraigado na nossa forma de falar, né? Todo mundo comenta como, meu amigo, está na hora da onça beber água. Você olha, está na hora da onça beber água. Qual é o problema desta frase? O problema é grave, gente, grave. Se não, me acompanhe meio que nessa dica. Olha para cá, quando você diz está na hora da onça beber água, tá bom? Que é um dito popular, está na hora da onça beber água. Qual é o problema desta frase, professor? Uma frase linda, maravilhosa, não é? Gente, o problema é o seguinte, presta bem atenção. Neste caso aqui, o sujeito do verbo beber é a onça. A onça é o sujeito do verbo beber. O verbo beber, galera, está na forma de infinitivo. No caso, infinitivo, tá bom? Impessoal. Aí você, mas é impessoal por quê? Mas ele não está concordando com o termo onça, porque ele não vem inflexionado, mas você poderia também dizer pessoal, porque o sujeito é onça. Na verdade, não é nem a questão problemática do verbo. O problema está aqui, minha gente, neste dar. Galera, se eu tenho um sujeito de um verbo no infinitivo, tá bom? Que alguns gramáticos chamam de sujeito acusativo, você não pode ter contração. Não permita esta contração aqui, porque eu não posso ter sujeito preposicionado. Então é obrigado que você separe a contração, deixando a frase, está na hora de a onça beber água. Tudo bem? Então, quando você perceber que o sujeito de um verbo no infinitivo, vem com contração, você tem que desfazer a contração separando a preposição do artigo. Então, o correto não é, gramaticalmente, está na hora da onça beber água, e sim está na hora de a onça beber água. Agora, neste item aí, não há nenhuma referência de sujeito, já que a questão pede, tá certo, de há dificuldades, assim, observa-se que uma das dificuldades da vida é a aceitação. Então, uma das dificuldades é a aceitação. Não há nenhuma referência a sujeito de verbo no infinitivo. Tudo bem? Então, o que você não pode contrair é quando houver sujeito de verbo no infinitivo. Tudo bem? Chegou a hora do Brasil ser. Não.
Chegou a hora de o Brasil ser. Tá certo? Tudo bem? Então você não pode contrair quando houver sujeito de verbo no infinitivo. Seja pessoal, flexionado na primeira pessoa, segunda, terceira, enfim. Ou seja, impessoal na forma de infinitivo, realmente, forma nominal. Tá certo? Tudo bem? Então não se esqueça de botar como errado o segundo item, porque o de as dificuldades, neste caso aqui, ó, não tem nada a ver com elemento de sujeito. Tá bom? Tá errado, fica das dificuldades mesmo. Errado o segundo item. Vamos nós. Terceiro item. Vamos lá. Acompanha aqui na tela. Terceiro item. Respeitam-se as regras gramaticais e torna-se a argumentação mais clara ao se inserir a expressão verbal se fosse imediatamente antes de toda na linha 7. Gente, esses retornos, não é? Essas idas e vindas no texto é imprescindível, já que você não é obrigado a ler um texto todo do CESP quando as questões versarem sobre gramática, quando as questões pedirem sobre elementos linguísticos, morfossintáticos, recursos linguísticos, tá bom? Então não se esqueça de você sempre estar estabelecendo essa ida, esse retorno ao texto, quando o item perceber. Então acompanha aí no texto, tá certo? Que vocês têm, que diz assim na linha 7. Os preconceitos aparecem quando se considera, olha a possibilidade, olha. Os preconceitos aparecem quando se considera uma especificidade como toda uma realidade. Ora, se eu estou diante de uma situação de possibilidade, qual é o problema em inserir um verbo cujo tempo fica no pretérito imperfeito do subjuntivo? Então ele pede para eu inserir o fosse. O fosse é imperfeito do subjuntivo. Então você pode, tranquilo, não tem nenhum problema realmente, né, em inserir uma especificidade como se fosse toda uma realidade. Não tem problema, gente. Você pode inserir qualquer verbo, tá certo? Em qualquer tempo do subjuntivo, se a frase te passar uma ideia de possibilidade, já que subjuntivo é um modo verbal que nos garante possibilidade, que nos garante hipótese, tá certo? Então não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Tudo bem? Então vamos sempre estar voltados para o CESP-UNB, tá certo? A galera aí tá sempre assistindo, sempre dando apoio aí, a turma de Alegrete, do Rio Grande do Sul, amigo, um abraço. A turma aí de São Joaquim também, em Santa Catarina, a Mayra, tá certo? Obrigadão aí, galera, sempre nos apoiando aqui no Aqui Você Passa. Não se esqueça, já tem uma bagaceira de uma informação, tá certo? Que a direção me passou aqui do Aqui Você Passa, que eu me assustei. Uma promoção que vocês vão ficar realmente extasiados. Me aguarde já que eu vou mostrar para vocês. E não perca nossas dicas, nossas aulas, nossos cursos, para que você possa ficar realmente antenado e no mesmo nível de qualquer pessoa, de qualquer região do nosso país, tá bom? Então vamos nós aqui, acompanha, quarto item para todos vocês. Olha só, as relações de sentido entre os termos do período em que ocorre a enumeração inferior, feio, errado, indicam que a conjunção ou é adequada para substituir correta e coerentemente a vírgula antes do último termo. Ora, minha gente, o que a gente fala sobre isso aqui é a ideia do paralelismo morfossintático. Observe que ele faz assim, nesse caso, tudo que é diferente é visto seja como inexistente, seja como inferior, feio, errado. Ora, o que é um paralelismo morfológico? Meu amigo, se você está diante de uma conjunção alternativa, seja e seja, pode inserir outra alternativa lá na frente. Como é isso? São farinha do mesmo saco. Você pode substituir um elemento por outro? Pode.
Como? Quando? Se os elementos pertencerem ao mesmo campo morfológico. Ora, como é que eu estou querendo substituir no mesmo time o Lionel Messi e o Guinha Azul? Não faz sentido. O Guinha Azul é mais craque. Hein, galera? Na verdade, logicamente, que você não pode substituí-los, pois cada um possui uma morfologia diferente. Cada um está em time diferente. Então, se você tem o seja, não é? Aí na própria frase, seja como inexistente, seja como inferior, feio ou errado. Gente, bota na sua cabeça que a vírgula que está isolando termos que exercem a mesma função sintática, não é? Fui à feira de Amarante e comprei ubre, bofe, passarinha, panelada, fígado e vergai, que chamam de vergai, mas é vergalho. Lembre-se que entre os dois últimos você pode retirar esse e, inserir uma vírgula. Ou então retirar a vírgula e inserir um e. Como aqui eu tenho ideias alternativas, seja inferior, seja feio ou errado. Então não teria nenhum problema se eu inserisse realmente o termo ou antes do termo errado, ou seja, entre os dois últimos elementos. Por que, repetindo? Porque ambos pertencem à mesma classe morfológica. Ambos são conjunções alternativas. Tá bom, gente? Tá bom? Beleza? Ah, que beleza pura. Vamos lá. Um abração aí pra galera aí. Tá certo? Especial. Minha prima TT. Um abraço, minha prima. Show de bola. Valeu. Vamos lá. Quinto item para vocês, meus queridos. Mantém-se tanto a coerência entre os argumentos quanto a correção gramatical ao se reescrever o trecho, apesar da dificuldade de eliminar, da seguinte forma, mas apesar da dificuldade para se eliminar. Meus amores, quando o CESP é escolhido como banca responsável pela elaboração de um concurso, eu fico imaginando, galera, como ficam aquelas pessoas que nunca se depararam com uma prova do CESP-UNB e vão fazer uma prova de concurso sem sequer estudar focado, direcionado em questões do CESP, sem sequer tiver uma boa assessoria com pessoas que entendam de CESP-UNB. Você vai para a prova, você vai se complicar, com certeza. Então, bota na cabeça uma dica, gente. Mudou de função sintática, mudou o sentido. Mudou a classificação sintática do termo, mudou o sentido. Aqui no trecho, ele fala para trocarmos aí da dificuldade de eliminar para da dificuldade para se eliminar. Gente, olha para cá para que você não perca. De dicas é que ocorre uma aprovação importante, tá bom? Toda vez que você apresentar numa frase, numa redação, alô você, né, que quer escrever para mais verbo, se o verbo aparecer na forma de infinitivo, isso é igual a sabe o que, minha gente? Qualquer situação que você perceber preposição para mais verbo no infinitivo, você será obrigado, sabe para quê? A chamar esta ideia de finalidade. Finalidade. Tá bom? Então, preposição para mais verbo no infinitivo, terei finalidade. Tá? Não se esqueça disso, minha gente, pelo amor de Deus. São de pequenas dicas e imprescindíveis dicas que a aprovação vem. E lembre-se, esteja preparado quando a oportunidade chegar. A pior situação é aquela que chegou uma chance, mas você não está preparado. Aí você perde a chance que talvez ela nunca mais possa acontecer.
Tudo bem? Neste caso, eu não posso, gente. Se você muda de dificuldade de eliminar, eu tenho uma dificuldade de eliminar. Eu tenho uma dificuldade para se eliminar. Como é que você quer trocar um complemento, tá certo? Dificuldade de eliminar, nominal, para uma oração com ideia de advérbio, com finalidade. Não se permite, minha gente, trocar o que é função sintática diferente para que nós possamos manter o sentido. Não se mantém sentido quando você troca um elemento por outro e a sintaxe muda. Então pode marcar errado aí o nosso quinto item, tá bom? Belezinha? Tudo jóia? Um abração aí pra galera toda, tá bom? Beleza. Atenção aí pra Gilmara. Queria saber se a contração da preposição de mais a, né, o caso da, só não pode ocorrer com sujeito e verbo no infinitivo, ou se a regra vale para todos os sujeitos, independente do verbo estar no infinitivo ou não. Gilmara, na verdade, não se pode permitir sujeito preposicionado, não é verdade? Não, então vale para todo tipo de sujeito. Só que quando você está diante de uma frase dessa, né, está na hora da Gilmara aprender. Você jura que é uma frase correta, que não há problema, mas tem problema. Por quê? Porque a Gilmara é o sujeito do verbo aprender. Então, deveria corrigir como? Está na hora de a Gilmara aprender. Então, Gilmara, vale sim. Realmente não podemos ter preposição em sujeito, é a regra geral. Agora, cuidado quando tiver sujeito no infinitivo, que as pessoas tendem a achar que não há erro, tá bom? Show de bola, show de pergunta aí, tá? Um abração aí pra Gabriela aí de Aracaju, Sergipe, tá certo? Beleza. Vamos lá, galera. Tranquilo? Tudo bem. Vamos nós? Vamos para mais um item muito importante, tá? Vamos lá. Sexto item. As regras gramaticais da língua culta exigem que qualquer oração, complementando o nome consciência, seja iniciada pela preposição de, como ocorre na linha 17 do texto. Mas, se o complemento for apenas o nome, como, por exemplo, o pronome isso, a preposição deve ser eliminada. Galera, às vezes você fica numa situação, Lira, cara, o que me prejudica numa prova do CESP são essas linguagens que o CESP pergunta. Ao substituir um elemento por outro, muda o sentido e a sintaxe. Não é? Quando se troca um elemento por outro e tal. Turma, o CESP, para quem odeia interpretação, para quem odeia ler, para quem não gosta de texto, realmente é horrível. É horrível. Para quem gosta de gramática pura, gramática seca, tá certo? Você não vai gostar do CESP. O CESP não gramaticaliza. O CESP contextualiza. Então, como é que o CESP está perguntando para nós, no caso, analisar o termo consciência, não é isso? Que é iniciada pela preposição de, como ocorre na linha 17 aí do texto de vocês, começa a exigir a consciência de quê? Aí o que é que ele pede? Que a gente tire a preposição de, só porque inseriu isso. Turma, preposição é uma exigência de um verbo, ou de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Preposição está lá porque alguém a exigiu. Então, mesmo que eu faça, tá? Mesmo que eu escreva consciência disso, não é a inserção do termo isso que faz com que eu elimine a preposição. Porque esse de é exigido, pela regência nominal do substantivo consciência. Quem tem consciência de. Como é que eu vou tirar o de só porque eu vou incluir o isso? Não.
Quem exige o de não é o isso. Quem exige o de é o termo consciência. Então, independentemente de quem apareça aqui, o de vai sempre estar presente, pois quem exige o de é a consciência. Então, está errado o 6º item, tá bom? Não se esqueça dessas dicas muito importantes para vocês, tá bom? Tudo bem? Um abração aí para a galera aí do Josué, tá bom? Um abração, garoto. Vamos lá? Tudo jóia? Diga de onde vocês são aí, para a gente poder trabalhar, para a gente poder interagir, tá bom? A Gilmara já deu aquele apoio filé aqui na aula, tá certo? Um abração aí. Tanandra, um abração aí. Socorrinha, que estão nos assistindo aí ao vivo, tá bom? Um abração aí para todos vocês. Vamos lá. Gente, a vírgula, 7º item, antes do termo linguístico, tem a função de marcar um verbo subentendido, mesmo papel que desempenha no seguinte exemplo. A formiga é trabalhadora, a cigarra, cantora. Gente, se você tiver uma preparação adequada, se você já fez um curso conosco, com certeza você sabe a que recurso linguístico se refere esta questão. Quando o termo tem lá, a formiga é trabalhadora, ponto e vírgula, a cigarra, vírgula, cantora. Toda vez que você escreve um trecho, por exemplo, ontem vi teu pai, hoje tia mãe. Galera, aqui é um recurso muito utilizado em trechos de questões. Esta vírgula foi posta aqui para que não causemos a repetição de um termo que foi escrito anteriormente. Isso aqui se chama de elipse verbal ou, comumente chamado de zeugma. Isso aqui é uma zeugma. O que é uma zeugma? É uma omissão de um termo anteriormente mencionado. Para que não causemos a repetição deste termo, usemos então uma vírgula aqui, neste caso, para indicar uma omissão. É um tipo de coesão, tá bom? É um trecho rico no aspecto coesivo, porque você não foi preciso repetir o mesmo verbo, você usou uma vírgula. Bom, mas o CESP muitas vezes joga para você a dica, porém faz o pedido de referência errada. Tá certo? Voltemos à questão para você sentir o drama. Como é que o CESP mata as pessoas de raiva? Olha só, lá no texto. A vírgula antes do termo linguístico tem a função de marcar um verbo subentendido, mesmo papel que desempenha. No seguinte exemplo, a formiga é trabalhadora, a cigarra, cantora. Realmente, aqui no texto, no finalzinho do texto, tem assim, um preconceito que parece ser mais resistente do que os outros, vírgula, o linguístico. Um preconceito que parece ser mais resistente do que os outros, vírgula, o linguístico. O quê? O preconceito. Aqui também ocorreu uma zeugma. Aqui também ocorreu uma omissão de um termo. Do mesmo jeito que ocorreu na frase do item. Porém, sabe qual é o erro do item, gente? É dizer que houve a omissão de um verbo. Então, gente, o CESP está mais do que provado que não é difícil em conteúdo propriamente dito, e sim na elaboração do item, na construção das armadilhas, na construção, tá certo, das formas de enunciado. Então está errado o item por quê? O termo que foi subentendido não é verbo. Não é verbo. Como ele falou, tem a mesma função de marcar um verbo subentendido. Não. Quem foi omitido no item foi o termo, o preconceito. Preconceito não é verbo. Preconceito é substantivo. Tá bom? Embora, repito, seja o mesmo recurso. Zeugma, elipse verbal. Mas
que foi omitido foi um nome e não foi um verbo. Então marque aí como erro, tá bom? O item número 7. Tá errado. Tudo bem? Beleza? Aí. Isso! A Gilmara tá dando um show de bola. A Gilmara tá dando um show de bola aqui, tá certo? Para nós aqui, para nós ficarmos até contentes. Muito bem, Gilmara, é isso mesmo. Quem está realmente sendo subentendido é o termo preconceito, que é substantivo e não é verbo. Show de bola, a Gilmara, numa participação maravilhosa. Vamos lá? 8º item para vocês. A argumentação do texto associa preconceito a uma relação autoritária de um sujeito frente a um objeto, considerado outro, em posição mais frágil na relação social. Bom, aqui é uma situação que eu chamo a atenção de vocês. O que foi que eu disse no início? Você só será obrigado a ler o texto todo só se houver um item, tá certo? Que não pede questão de gramática, faz uma associação, né, de preconceito a uma relação autoritária de um sujeito frente a um objeto. Que esse objeto é considerado uma posição mais frágil numa relação social. Gente, perfeita. Você pode ver isso exatamente no texto. Quem tem esse texto pode ler a partir da linha 4. Que diz, mas na configuração de uma relação, na qual o sujeito e o objeto dessa relação estão dissociados, separados, e as determinações do sujeito frente a um objeto são autoritárias, unilaterais e não passíveis de serem transformadas por esse outro. Então, perfeita a assertiva 8. Realmente, a relação entre sujeito e objeto marca pela dependência marcante e frágil do objeto em relação ao sujeito, uma questão de pura interpretação textual, nada de gramática. Puramente texto correto, marque aí na sua folha. Tudo bem? Tá certo? Show de bola aí, a galera sempre participando, tá bom? Não perca. Próxima aula, próximo aulão aí, né? Teremos grande amigo nosso aqui, o professor André Sandes, tá? De arquivologia. Então não perca, vou já dizer o dia para você. Vamos lá. 9º item. Questão número 9. No início do texto, a substituição dos parênteses por travessões ou por vírgulas preserva a coerência textual e respeita as regras de pontuação da norma padrão da língua portuguesa. Galera, chega bem aqui. Preste bem atenção. Você já ouviu falar em Dragon Ball Z? Eu não perdia, né? Eu tenho um primo, Daniel Portela, que nós assistíamos muito os Cavaleiros do Zodíaco e também o Dragon Ball Z. Eu fiquei tão impressionado com aquele desenho animado que eu criei uma dica muito importante para você, que você só vê aqui, no Aqui Você Passa. Aliás, são 192 fórmulas patenteadas em cartório. Dicas, bizus, que você nunca teve a chance de aprender um conteúdo complicado, um conteúdo difícil, pontuação, regência, crase, concordância, colocação de pronomes, função sintática, enfim. E eu inventei uma dica que você vai adorar. Por quê? No desenho Dragon Ball Z, tá certo? Existia uma pessoa muito malvada, tá certo? Uma pessoa da cor rosa, tá? Bem forte, de uma voz fina, que ele dizia como? Eu vou comer você, comer você. Você lembra quem era? Majin Buu, é isso mesmo. A galera aí toda aí sorrindo aí sobre o Majin Buu.
Mas o que é que o Majin Buu tem a ver com esta aula? Presta bem atenção aqui nesta dica. Olha o que eu vou mostrar para você. Você nunca mais vai se esquecer desta aula. Isso aqui se chama Majin Buu. O Majin Buu é uma figura impoluta e indissolúvel. Parece ou não parece com ele? Seja sincero. Parece. É ou não é o Majin Buu? Também parece com um colega meu aqui, tá certo? Do Aqui Você Passa, mas eu não vou poder falar. Tudo bem? Tá certo, gente? Presta bem atenção. O que é o Majin Buu, Lira? O que é o Majin Buu? Vírgulas, travessões, travessões e parênteses, travessões e parênteses podem muito bem ser trocados um pelo outro, minha gente. Principalmente quando isolarem, tá certo? Quando isolarem termos explicativos dentro de um contexto. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Vírgulas, travessões e parênteses podem ser trocados um pelo outro quando eles, tá certo? Isolarem termos que tenham valor de explicação. Então, neste trecho aí, você vai ver que nenhum problema. Você pode permitir o intercâmbio entre duas vírgulas, duas travessões e dois parênteses, contanto que a oração seja explicativa. Por exemplo, olha que frase bacana, olha. O policial, vírgula, que é corrupto, o policial que é corrupto, tá certo? Foi detido. Uma frase aqui. O policial que é corrupto foi detido. Aí o que é que o CESP pede malamente? A substituição das vírgulas por parênteses ou travessões não causa erro gramatical nem mudança de sentido. Aí o que é que você faz? Faz o quê? Correto, porque eu tive uma dica do professor Fernando Lira, exclusivo Aqui Você Passa. E ele me disse que o Majin Buu me garante. Não existe nenhum Kamehameha que possa eliminar o Majin Buu, a não ser que o Goku apareça. Mas aqui o Goku não tem vez. Tudo bem? Não se esqueça disso, minha gente. Você pode muito bem trocar as vírgulas por travessões, que não há problema nenhum. Ah, mas ele quer agora que eu substitua por parênteses. Galera, faça isso. Siga as dicas AVPanas. Siga as dicas do Aqui Você Passa, porque aqui você passa. Tudo bem? Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Pode marcar correto este item, sem medo, porque quem está mandando é o Majin Buu. E o Majin Buu, meu amigo, ele destruiu Vegeta, Piccolo, o Senhor Kaiô, tá certo? O Gotenks, destruiu todo mundo. E aqui também ele vai destruir o quê? A sua dificuldade. Não se esqueça disso, tá bom? Tudo bem? Então pode marcar correto o nono item. Pode sim substituir por travessões e parênteses, porque o Majin Buu permite. Isso! Valeu, galerinha. Obrigado aí pelo apoio. Vamos lá, meu amigo, minha amiga, tá? Não perca. Próximo aulão aí. Arquivologia, tá certo? Com o professor André Sandes. 10º item. Na linha 13, a flexão do plural em são justifica-se pela concordância com extensos complexos, já que o sujeito da oração está no singular. Olha só, muitas vezes a gente perde uma questão, tá certo? A gente chega numa questão por quê? Que faltam pequenos detalhes.
preparações corretas, indicações, direcionamento. Minha gente, passar em concurso, dá, tranquilo, mas depende de postura, depende de você abrir mão de algumas coisas supérfluas que você perde momentaneamente por um objetivo interessante. Vamos lá, minha gente. É muito importante, é muito interessante sairmos de vez dessa liseira que nos assola. Mas como é que você vai sair dessa liseira? Participando, se preparando, não é? Estando bem adequado no quesito conteúdo, para quando vier CESP UNB, você arrochar só de facada no CESP. Então olha só o que o CESP pede. Na linha 13, a flexão do plural em são justifica-se pela concordância com extensos, com complexos, como ele diz aqui, o preconceito é constituído nas mediações da subjetividade e das relações sociais. E, portanto, olha só, tanto o estudo desse tema como sua transformação são. Gente, o verbo ser, neste caso, ele está concordando com o sujeito composto antecedente. Eu tenho dois núcleos. Quem? Tanto, como ele fala aqui na linha 13, tanto o estudo é o núcleo desse tema, como sua transformação, eu tenho o estudo e a transformação, porque o tanto como é uma locução conjuntiva com ideia de adição, com ideia de sequencialização, com ideia de somatório. Se eu estou somando dois núcleos, o verbo que vem lá vai ficar no plural. Tudo bem? Sujeito composto que vem antes do verbo no plural. Lógico, não sendo sinônimos nem gradativos, verbo só no plural. Então não tem nada a ver o verbo ser concordar com complexos, concordar com extensos. Ele concorda com o sujeito composto que vem antes, representado pelos núcleos estudo e transformação. Então marque errado este item, sem nenhum medo, tá certo? Marque errado. Vamos lá. Acompanhe o 11º item. Uma dica muito importante para este item aí, presta bem atenção, beleza? O verbo, isso, Gilmara, show de bola. 11. As relações de sentido do texto demonstram que a concordância da expressão verbal devem ser, com fatores, na linha 15, seria preservada também com o uso de deve serem. Deve serem. Minha gente, concordância verbal, um dos assuntos mais comuns ocorrendo em prova do CESP UNB. O que você tem que perceber, tá certo? É essa concordância da locução verbal. Eu tenho um devem ser. A pergunta é essa. A pergunta é se eu posso permitir a flexão para deve serem. Pô, bem, bora fazer o seguinte. Realmente, locução verbal só permite a flexão de um deles, ou do auxiliar, ou do principal. Porém, quando eu tenho uma locução verbal com verbo principal no infinitivo, o único verbo que permite que o infinitivo fique no plural não é o verbo dever, é o verbo parecer. Então você pode dizer parece serem. Ou, se você quiser escrever serem, você pode escrever parecem ser. Então essas duas formas estão corretas. Agora, permitir deve serem, não permita. O verbo auxiliar que permite a flexão do infinitivo é o parecer. Deve serem, está errado. Memorize isso aí, tá bom? Até nesse aspecto, o CESP pode complicar você. Porque é uma coisa que você não crer
que você não usa comumente. Então, parece serem é correto. E parecem ser também, mas deve serem, já não está errado. Então, está errada a assertiva 11. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos para o próximo item. Tudo bem, galerinha? Questão de número 12. Olha só. Questão 12. Ao mostrar as maneiras como é atribuída a culpa ao brasileiro comum, na linha 2, o texto estabelece uma identidade entre o indivíduo, a sociedade e todos nós. Pois bem, novamente vem uma questão de compreensão de texto. Certo? Eu fico imaginando a agonia. O cara fez um preparatório rei aí de todo jeito, sem critérios, não é? Sem prática. Aí está no desespero. Aí ele marca todos os itens. Marca todos. Ele não sabe que poderia deixar em branco. Você pode deixar um item em branco. Não há problema. O que não é legal, você errar um item, porque você chutou. E este erro vai o quê? Vai corresponder uma anulação de uma questão que você acertou com tanto esforço. Então, numa questão do CESP, se está complicada, se está difícil, não sai, deixa em branco, gente. Pode deixar em branco sem medo. Tudo bem? Por exemplo, poderia ser uma questão para eu deixar em branco? Poderia, porque eu não sei. Mas você pode voltar ao texto quantas vezes você quiser, contanto que você obedeça a um tempo, não é isso? Ele quer dizer que ao mostrar as maneiras como é atribuída a culpa ao brasileiro comum, o texto estabelece uma identidade entre quem? Entre o indivíduo, a sociedade e todos nós. Lógico. Pode observar, brasileiro comum é aquele que está inserido numa sociedade. Sou eu, são vocês, somos todos nós. Então o próprio texto mostra isso aqui. O cidadão já pode ir se preparando. A culpa provavelmente é dele. A maneira de dizer isso é conhecida. A culpa é da sociedade, ou seja, é nossa. Perfeita. Pode marcar como correta, tá? A assertiva 12, tá bom? Valeu, Gilmara. Show? Vamos lá, minha gente. Olhe. Aqui, não é à toa que aqui, o nome é aqui, você passa. Gente, nós direcionamos. Se você vai fazer concurso para que o CESP é o responsável, nós vamos te instruir como é que você deve fazer. A nossa preocupação aqui não é somente e exclusivamente conteúdo, não. Nós iremos mostrar a você como se comporta diante de uma questão de português, diante de uma questão de direito, com a equipe espetacular aqui do AVP, com questão de informática, de matemática. Então, a nossa preocupação vai além de somente conteúdo. Vamos saber, vamos decifrar linguagens, vamos decifrar passagens de enunciados, de itens, de texto. Tudo isso você tem aqui no AVP, aqui no Aqui Você Passa. Tá bom? Por exemplo, 13. Questão número 13. Vamos lá. Mantém-se o respeito às regras da norma culta ao se retirar do texto a preposição que antecede a conjunção em de que? Peraí. Como é a história na linha 10? A hipótese de que? Mais uma vez, o CESP quer enganar a gente, galera. Ah, eu tenho que tirar o de, porque eu não gosto. Gente, só existe uma forma de preposição expletiva. Só há uma forma de preposição que dá realce. Sabe qual é? A preposição do superlativo de superioridade, ou comparativo, aliás, de inferioridade. Por exemplo, eu sou maior do que o Márcio Lima. Eu posso tirar esse dó, posso, sou maior que o Márcio Lima. Não é? Eu sou menos informado do que o Alisson.
Você pode muito bem dizer, eu sou menos informado que. Neste caso, você pode omitir a preposição. Mas, gente, no caso da questão, a hipótese de que você não pode omitir preposição que está sendo exigida por uma regência nominal, gente. Gente, o nome regência significa exigência, tá bom? O nome regência é exigência. Então, alguém vai exigir preposição, quem? Ou verbo, ou substantivo, ou adjetivo, ou advérbio. Só existem 4 termos regentes em toda a língua portuguesa. Só 4. Verbo, substantivo, adjetivo e advérbio. São só estes elementos que podem exigir preposição. E se estão exigindo, eu não posso retirar nunca. Está errado. Pode marcar errado aí o 13º item. Tá bom? Marque errado. Sem medo de ser feliz. Não posso tirar. Beleza? Vamos lá. 14º item. Alô você. Alô você que está aí nos assistindo. Tá bom? Vamos lá. Olha aí. A galera aí. Alô, um abração aí para o Roberto. Roberto G. Certo? O José Carlos Santos. Valeu, José Carlos. A Gilmara. Sempre participando. Tá? Aqui do AVP. Um abração especial aí para a galera aí. O Ceará. Da turma aí de Santa Catarina, tá bom? Do Paraná, da galera aí, sempre prestigiando as aulas do Aqui Você Passa. Valeu, turma! 14. Vamos lá? A ideia de hipótese ou possibilidade associada ao modo subjuntivo de tenham já está explicitamente presente na oração. Por isso, a substituição desse verbo por tem preserva a coerência e a correção gramatical do texto. Como é trocar o tenham pelo tem? Minha gente, trocar a forma tenham, presente do subjuntivo, pelo tem, presente do indicativo, não é? Na mesma pessoa, terceira do plural, façamos o seguinte: nunca mais você vai errar esse tipo de questão. Sabe por quê? Porque há uma informação, há um dito popular maravilhoso, que diz assim: jamais troque o certo pelo duvidoso. Não troque o certo pelo duvidoso. Por que certo? Presente do indicativo é um tempo verbal que, por pertencer ao indicativo, passa uma ideia certa. É o tem. O tenham está no presente do subjuntivo. É subjuntivo? É possibilidade. É hipótese. É dúvida. Por isso, não troque o certo pelo duvidoso. Você não vai, de jeito nenhum, se preparar em outro lugar, porque é uma dúvida, é uma hipótese, é uma possibilidade. Aqui é uma certeza. Aqui é o local correto. Aqui você passa. Então não se esqueça disso, gente. Não se troca o certo pelo duvidoso. Não vou permitir a troca de indicativo por subjuntivo, porque muda o sentido. Eu posso até manter a gramática correta, porque a terceira pessoa do plural permanecerá. Tenham por tem com circunflexo. Mas o sentido muda. Tenham é possibilidade. O tem, opa, é um fato certo, um fato concreto, um fato concluso. Está errado, marque aí. Não se permite trocar certo pelo duvidoso. Não troque indicativo por subjuntivo. Está errado este item. Muito bem. Galera pesada. Tá certo? Tudo bem? Agora, eu vou entrar aqui num campo. Tá certo? Vou deixar logo essa duas logo aqui. Eu vou entrar no campo muito, muito complicado. Por que complicado, professor? O CESP, quando trabalha redação oficial, o CESP adora trabalhar conceitos, definições
diferenças e semelhanças dos tipos de textos oficiais. Não se esqueça disso, tá certo? A redação oficial é aquela pautada, tá certo? No gabinete da Presidência da República. Tudo bem? É o manual de redação da Presidência da República. Não é qualquer modelo que eles trabalham em redação oficial. É através do manual de redação veiculado no domínio público da Presidência da República. Então é uma forma de questão que é muito complicada. Por isso, tente se preparar de uma forma bem mais adequada, bem mais correta. Tá certo? Acompanhe aqui a dica. Para que um documento respeite as regras gramaticais da norma padrão, adequada à elaboração de documentos oficiais, deve-se substituir a expressão na medida que, na primeira linha do texto, por à medida que. Gente, CESP, UNB, trabalha a parte gramatical dentro da redação oficial. Por quê? Além de uma redação oficial está inserida em um dos princípios básicos da administração pública, que é o caráter da impessoalidade, eu não posso ter incorreção em um texto de comunicação oficial. Jamais. Não posso. Gente, quando você troca o na medida que pelo à medida que, você muda o sentido. Lembre-se, não são locuções conjuntivas de igual valor. São conjunções que têm sentido diferente. Anote aí no seu papel, na sua prova. O na medida que estabelece ideia de causa. É causa, gente. Tem nada a ver com proporção. Quem é proporcional é o à medida que com crase. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Então, qual é a dica de hoje? Mudou a função sintática, mudou o sentido. Numa redação oficial, você tem um objetivo, um sentido determinado. Então, você não pode mudar o sentido. Então, se você trocar o na medida que pelo termo à medida que, vai ter prejuízo. E ele pede para que o documento respeite as regras gramaticais da norma padrão adequada à elaboração de documentos oficiais. Deve-se substituir, tá, a expressão na medida que, na primeira linha, por à medida que. Ora, mas rapaz, como é que você faz isso? Aí o que é que você faz? Professor, em nenhum momento o CESP pediu sentido. Ele só pediu gramática. Gente, causa é uma coisa, proporção é outra. Embora você pense que não vai ter erro gramatical, mas toda causa exige uma consequência. Toda causa exige uma consequência. Então lá não tem, de jeito nenhum, consequência. Tá? E o à medida que, como falou bem ali a Gilmara, tá certo? A crase é obrigatória. Obrigatória. Não se esqueça disso no termo à medida que. Tá bom? Então marque como errado o item número 15. Tá bom? Beleza. É o Cailer. É o Cailer ou é Cailer? Cailer Fernando. Né? É isso? É o nome dele? Um abração aí para o Cailer Fernando. Tá bom? Valeu, garotão. Um abração aí para você. Obrigado aí pelas dicas de carinho, tá bom? Pelas manifestações de carinho aí. Tá certo? E vamos, né, para a nossa última questão. Lembrando, depois daqui, eu vou dar uma informação, tá certo? Que eu tenho até medo aqui, eu tô com medo da informação que o AVP acabou de me passar. Já vou te dizer. 16. O fecho do documento respeita a normatização da redação oficial, com local, data, assinatura, nome e cargo do signatário. Bom,
Aí é uma outra forma que o CESP trabalha a redação oficial, que são as obrigações que devem estar marcantes na superfície de um texto oficial. Toda redação oficial, um ofício, por exemplo, tem que ter local, data, assinatura, nome e cargo de quem vai enviar o texto oficial, de quem é o responsável por aquele texto oficial. Então, são obrigações que você tem que entender, tá certo? Redação oficial tem que estar assinada, tem que ter o nome daquela pessoa, o cargo dela, o local, tem que ter a data, tem que ter o tipo, a numeração, a sigla do órgão emissor do documento. Então, há muitas obrigações dentro de um texto oficial, tá certo? Tudo bem, minha gente? Olha, tivemos aqui, tá certo? Uma hora que passou muito rápido. A galera aí está sempre presente, marcante, não é? Aqui no AVP, aqui no Aqui Você Passa, tá bom? Teremos aí informações muito importantes, tá certo? O Aqui Você Passa está lançando uma promoção, gente. Uma promoção muito, mas muito válida para você que quer se preparar verdadeiramente. Para você que não aguenta mais, tá certo? Ser enrolado com vários engodos cibernéticos. Aqui é diferente. A nossa proposta é verdadeiramente preparar você ao mercado de trabalho. Não preparar para o seu cargo, não, para você ingressar. Para você ingressar no órgão público, seja municipal, estadual ou federal. Então, acesse o site. Acesse o site do Aqui Você Passa. Lá você vai ter todas as informações. Tudo que você precisar saber para que você possa verdadeiramente se preparar. Tá certo? Tudo bem? Então, um abração aí para todo mundo. Alô, galera. Valeu, Gilmara. Tá? Um abraço para o Roberto aí. Para a galera que me acompanha. Tá? Aos meus alunos, né? De muitas escolas aqui no Piauí. A todos vocês que nos apoiam sempre nas aulas. É muito importante que você esteja conosco aqui no AVP. E lembre-se, quando a oportunidade bater na porta, esteja preparado. Porque senão a oportunidade vai bater a porta e nada mais vai restar. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Sim, a nossa promoção, eu não vou dizer, já ia deixar de dizer aqui, né, gente? Galera, tá? Preste também atenção, tá certo? Amanhã, a partir das 18 horas, amanhã, sexta-feira, às 18 horas, todo o site do AVP, todo o site, os cursos, né? As aulas, os pacotes, né? Todos, você vai ter aí um desconto importantíssimo, tá certo? Não se esqueça. Você vai ter que dizer o que é. Não. Você vai amanhã, a partir das 18 horas, acessar o site do Aqui Você Passa. Beleza? Por quê? Porque você vai ter, meu amigo, você vai ter uma promoção que vai acabar exatamente às 23 horas e 59 minutos do domingo. Então você tem amanhã, atenção, das 6 da tarde de amanhã até a quase meia-noite do domingo para a segunda, entenderam? Às 23 horas e 59 minutos do domingo para a segunda. Se você acessar o site do Aqui Você Passa, você vai ter uma promoção tão grande que eu quero é ver a liseira ainda assolar a gente. Você vai ter uma promoção tão impressionante que eu vou até ficar com medo e com pena da concorrência. Estuda, meu amigo. Pense numa bagaceira doida. Tudo bem?
Então, tudo que você pensar, rapaz, mas eu não tenho condição, meu amigo, pense bem aí. Em você, mas parcelar tudo em até 12 vezes. Gente, onde é que você vai ver isso? Mas é mesmo, parcela o valor. Aí você já quer demais. Aí já vai querer demais. Acesse o site amanhã, às 6 horas, que você vai saber o que é que eu vou parcelar em 12 vezes. Qual é o valor, o que é que eu vou ter, que desconto eu vou ter. Você vai ter uma pancada doida amanhã. Agora, cuidado, tem prazo de validade. Das 6 da tarde às 23 horas e 59 minutos de domingo. Só esse fim de semana, para que você não perca aí. Tudo bem? Promoção pancada do Aqui Você Passa. Tá certo, gente? Então, a todos vocês, aquele abraço. Muito obrigado pela presença aí de todos. Sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui.